Olá, pessoal! Muito bom ter todo mundo aqui para mais um estudo reflexivo. Hoje a gente vai fazer uma jornada daquelas pelas páginas do capítulo 3 do livro As Dimensões e os Extraterrestres, que se chama Planos e Plasmas. É exatamente o tipo de análise que faz a gente repensar completamente os limites daquilo que a gente chama de universo observável e até o tecido da nossa própria consciência, sabe? É uma ponte incrível entre o que seria a densidade atômica e a própria essência da alma humana. Mas antes da gente entrar de cabeça nisso, vamos parar e pensar no seguinte: que forças invisíveis conectam a matéria física mais densa, tipo o chão que a gente pisa, à essência espiritual mais sutil que existe? Pois é, esse é o nosso grande ponto de partida hoje. A gente vai fazer uma viagem incrível, indo lá do mundo microscópico até a imensidão do macro, tentando decifrar essas engrenagens ocultas da existência. Vamos nessa? Então vamos lá. Seção 1. A estrutura da realidade, do micro ao macro. Para começar a entender todo esse lado espiritual, o texto joga luz num conceito que é a base de tudo, chamado de plasma universal. Sabe aquele espaço aparentemente vazio que a gente acha que existe entre as coisas, o vácuo absoluto? Bom, segundo o autor, isso é uma grande ilusão. Simplesmente não existe vazio. Todo o espaço do universo estaria preenchido por essa massa invisível, essa substância primordial, que é de onde toda a realidade material que a gente conhece é formada. É como se tudo, absolutamente tudo, operasse através de vários níveis de condensação dessa energia. E o jeito como essa mudança de estado da matéria acontece é de explodir a cabeça. O material apresenta uma regra matemática bem curiosa de como a matéria se descondensa. Basicamente, ela vai ficando mais sutil e vai se expandindo. E ela dilata o equivalente a uma fração de 1 sobre 54 do volume original toda vez que ela passa para uma dimensão superior. Ou seja, a matéria física, aquela coisa dura e palpável do nosso dia a dia, seria só a versão mais densa, mais espremida, digamos assim, dessa mesma substância celestial. É fascinante, né? Vamos avançar então para a seção 2, o mistério do subâtomo, a partícula fundamental. É o seguinte, a ciência tradicional que a gente estuda vai até o átomo, com os prótons, os elétrons, certo? Só que este material vai exponencialmente mais fundo e foca no que ele chama de subânitos. Para essa teoria, eles são os verdadeiros arquitetos de toda a densidade dimensional. É o nível de aglomeração ou de distanciamento desses minúsculos subânitos que vai ditar as regras do jogo. É isso que define se a matéria vai ser física e superdensa ou se vai ser sutil e puramente espiritual. Essa ideia fica muito clara quando a gente olha para essa diferença absurda de proporção. Imagina só. A gente parte do elétron, reduz drasticamente até chegar no ániton, e aí reduz mais ainda até o subániton, que seria bilhões e bilhões de vezes menor. É difícil até de visualizar, né? Mas a grande sacada aqui é que a imensa vastidão de espaço vazio que existe entre essas partículas minúsculas é justamente o que permite que outras dimensões coexistam e até se misturem com a nossa realidade física, tudo ao mesmo tempo. É como se a gente dividisse o mesmo espaço, mas vibrando em canais ou frequências totalmente diferentes. Agora que entendemos um pouco das partículas, vamos para a seção 3, os 3 planos universais, que são o físico, o astral e o espiritual. O autor divide todo esse universo, o material e o invisível, em 3 grandes estágios. De um lado, a gente tem o nosso plano físico, essa nossa dimensão 3D, que é o estágio mais bruto, onde as partículas chegaram no nível máximo de condensação. Do outro lado da balança, a gente encontra os planos astral e espiritual, onde a realidade é formada por subátomos totalmente soltos e energia pura. É uma visão até bem poética. O mundo material, no fim das contas, seria só cristalização temporária desse imenso plasma espiritual. Como se o nosso mundo fosse um cubo de gelo boiando um oceano de energia? Entrando agora num lado bem prático da coisa, na seção 4, a dinâmica corpo e espírito, a união da matéria. Como tudo isso se encaixa na nossa vida na biologia humana? Bom, segundo o texto, a matéria do nosso corpo físico, feita só de átomos densos, é, por natureza, inanimada. Para a vida acontecer, um espírito acopla o seu corpo astral ao corpo físico. O corpo astral age como uma espécie de molde de energia, célula por célula, dando a faísca de vida necessária. Então, o nosso corpo físico, que parece tão definitivo e sólido para a gente, seria apenas o reflexo denso operado pela vontade desse nosso lado astral invisível. Entender essa ligação ajuda a compreender a visão super reconfortante que a obra traz sobre o fim da vida material. O processo de desencarnação é descrito como uma mecânica totalmente natural, sem mistérios. A primeira etapa é a falência biológica, quando os átomos inanimados perdem a força para segurar aquela parte sutil. Isso casa a segunda etapa,
o desprendimento magnético. E por fim, sem as âncoras pesadas da matéria, o espírito retorna como um ímã para o seu plano de origem. Não é um fim absoluto ou uma aniquilação, sabe? É literalmente o voo natural da consciência voltando para casa. Mas enquanto a vida continua, o que mantém essas engrenagens tão diferentes girando juntas em harmonia? A resposta do livro está nos chakras. E olha, muito além daquelas metáforas místicas que a gente costuma ouvir, eles são descritos aqui de forma bem técnica, como órgãos fisiológicos vitais do corpo astral. A função deles é absorver a energia invisível do ambiente, o famoso prana, e processar isso para alimentar a nossa estrutura sutil. Eles funcionam como verdadeiras pontes ativas, trocando informações o tempo todo entre o plano físico e o espiritual, mantendo os dois sistemas pulsando como um só. E isso nos leva à nossa última parte, a seção 5. A jornada da consciência, o ciclo cósmico evolutivo. Tudo o que a gente falou até aqui, desde a menor partícula até os chakras, converge para um propósito muito maior, um marco cósmico de aprendizado. De acordo com o texto, toda consciência começa pura, lá no plasma espiritual. Só que, para ganhar a experiência real, ela precisa descer as escadas das dimensões. Ela passa pelo plasma astral, até dar um mergulho profundo e condensado no plasma material físico. É aqui embaixo, na densidade, que acontecem o choque, as dificuldades da vida humana e, claro, os maiores aprendizados. Depois de muitas purificações, a consciência desperta, vence esse peso da matéria e começa o caminho de volta, retornando lá para o topo, só que agora enormemente enriquecida. E o livro traz uma citação na página 48 que resume isso de um jeito lindíssimo. Quando o espírito se funde ao plasma universal único ou consciência cósmica, volta ao princípio de tudo para novamente recomeçar um novo ciclo evolutivo, mas de um outro reino. Ou seja, a existência não é uma linha reta monótona. É como uma grande e magnífica espiral cósmica que não para de girar e evoluir rumo ao infinito. Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, fica aquela pergunta para a gente refletir com calma. Se o nosso plano material, tridimensional, com tudo que a gente conhece, é só uma gota densa no fundo de um oceano cósmico imenso, que mistérios colossais, que energias desconhecidas e dimensões impensáveis existem além do próprio plasma espiritual? O que será que aguarda a existência humana nos próximos ciclos? Fica aí o convite para essa reflexão. Foi um prazer enorme fazer essa análise e compartilhar essas ideias com todo mundo que está acompanhando. Um grande abraço e até a próxima!